aqui o que nós preparamos. Qual o destino da sua alma? Qual o destino da sua alma? Você tem certeza do lugar para onde vai após a morte? Você já tem certeza? Digamos que Jesus ele volte hoje para buscar a igreja, ou digamos que ele não volte para buscar a igreja, mas digamos que ele volte para buscar você. Será que você já tem certeza para onde vai, para onde irá a sua alma? Porque assim, a pessoa que não tem certeza, quer dizer, o que não é certeza é o que, gente? É dúvida. O que não é certeza é o que? É dúvida. E se existe dúvida, se há dúvida em relação a isso, então é porque com certeza você não está preparado. E você precisa se preparar urgentemente. Porque se Jesus voltar para buscar a igreja, ou se da noite para o dia, ele decide recolher a tua vida, o que será da tua alma? Então, você tem certeza do lugar para onde vai após a morte? Esta pergunta pode soar estranha, mas é uma realidade presente na vida de todos nós e que cedo ou tarde acontecerá na vida de qualquer pessoa. Geralmente estamos preocupados com os desejos terrenos, como com quem vamos casar, quantos filhos queremos ter, o carro ou a casa que ansiamos comprar, enfim. E pouco pensamos naquilo que de fato interessa, que é a salvação do que, gente? Você quer ver uma coisa? A gente chama as pessoas, dona Jô, para vir na igreja, para um culto desse, beleza? Ó, nós vamos tratar da alma, vamos tratar da salvação, nós vamos, sabe, tratar da nossa comunhão com Deus, nós vamos buscar o Espírito Santo, nós vamos buscar fortalecer a nossa fé em Deus, vamos nos encher da presença dEle. Aí quando a gente vê, a maioria, inclusive colaboradores e obreiros, arrumam uma desculpa para não virem participar, para não virem assistir um culto como esse. Por quê? Porque o bispo não vai dar nada. Porque hoje não é uma concentração de cura e de libertação. Hoje não tem milagre. Hoje a oração na igreja, ela é diferente daquela que eu espero que o bispo ou a pastora faça. Ou seja, as pessoas, elas dão mais valor àquilo que é terreno do que aquilo que é o que, gente? Espiritual. Nos próximos dias agora, nos próximos domingos agora, do mês de junho, eu vou voltar a entregar o tratamento da Bíblia. Tem algum problema você receber o tratamento da Bíblia, você usar o tratamento da Bíblia, sim ou não? Pelo contrário, um monte de gente usou o tratamento da Bíblia e recebeu a cura, recebeu o milagre. E não apenas ela recebeu, mas levou o tratamento da cura, entregou para um familiar que estava entre a vida e a morte, usou o tratamento e pela fé o poder de Deus se manifestou e o milagre aconteceu. Ótimo, maravilha. Nós também precisamos agir a nossa fé para alcançarmos as bênçãos aqui embaixo, porque enquanto não vamos, enquanto não partimos, temos uma vida aqui e temos que ter uma vida de qualidade, uma vida abençoada. Posso ouvir um amém? Agora, eu não posso deixar de priorizar o que é espiritual para priorizar aquilo que é terreno. Então hoje não tem oração para que eu tenha minha casa, o meu carro. É igual na live. É igual na live na internet. O dia que a gente fala que vai desamarrar, que vai destravar, o dia que a gente fala que vai fazer uma oração pela cura, pela libertação, o dia que a gente fala que vai fazer uma oração pela vida sentimental, pelo relacionamento, a live bomba.
Quando convidamos as pessoas ou chamamos as pessoas para uma live espiritual, a maioria das pessoas não dão atenção. Elas entram, elas veem que o assunto não é o que elas estavam esperando que fosse, então elas simplesmente procuram outro tipo de gente, outro tipo de live, aonde se esteja falando apenas sobre aquilo que ela está querendo ouvir, que é resolver os problemas dela aqui na terra. E nós não podemos deixar de priorizar o que é eterno. Porque, gente, queridos, é num abrir e fechar de olhos. Quando tu vê, já foi. Já era. Tu não vai nem ver. Hein? Quando tu vê, tu não vai nem ver, meu amigo. É num abrir e fechar de quê? De olhos. Então, a gente continua escrevendo aqui assim, olha. Todos os dias resolvemos uma infinidade de quê, gente? De problemas. Passamos por diversas situações e deixamos afazeres para outros dias. Mas quase sempre não pensamos no destino da nossa vida após o quê? A morte. É como se no íntimo disséssemos que isso não vai acontecer, ou pelo menos não logo. Você quer ver uma coisa? Eu nasci no Evangelho, eu cresci no Evangelho, ouvindo meu pai, ouvindo os bispos, os pastores, mandando a igreja se preparar, porque Jesus estava às portas, Jesus iria voltar, sempre ouvindo isso. Hoje, os meus filhos ouvem essa mensagem. Desde que eles nasceram e desde que eles entendem as coisas, eles ouvem sobre essa mensagem. Olha, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então tem gente que pensa que porque ainda não voltou, que ele não vai voltar, ou que isso é apenas um conto, ou que isso é apenas uma história. E não é, gente, isso é uma grande realidade. E é o que eu disse para você, está voltando todos os dias para um monte de gente. Hoje mesmo eu abri o meu WhatsApp para poder atender pessoas lá na internet. Hoje mesmo eu abri o meu WhatsApp para poder mandar uma mensagem para as pessoas. E quando eu abro o WhatsApp, umas 8, 9 pessoas tinham perdido um familiar. Um perdeu o pai, outro perdeu a irmã, outro perdeu o filho, morreu. Ou seja, então todos os dias ele está voltando. Eu não preciso esperar que ele volte para buscar a igreja em massa, não. Inclusive semana que vem, na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Semana que vem nós vamos falar sobre o arrebatamento, que tem gente que está na igreja e até hoje não sabe como é que vai acontecer o arrebatamento. Mas assim, eu não posso esperar o arrebatamento, eu não posso esperar Jesus voltar e buscar a igreja em massa. Não! Eu preciso colocar a minha barba de quê? De molho, preciso vigiar. Então, o problema é que seja rico, pobre, com diploma nas mãos ou não, cedo ou tarde, todos vão passar por isso. No entanto, o pior é o porvir. Quando a pessoa morre, na verdade, ela deixa de viver na terra, mas continua viva e ciente de sua vida. O que, gente? Mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina é que o corpo vai para a terra. Posso ouvir um amém? Amém. O espírito dela, o espírito da pessoa, ela volta para Deus. Já falamos sobre isso. Posso ouvir um amém? Amém. E a alma dela é o seguinte: ou vai para o lugar do descanso, ou então vai pro inferno. Mas essa aqui é a grande verdade. O corpo vai para a terra, mas a alma, meu amigo, a alma continua tendo ciência de tudo que está acontecendo. É só voltarmos àquela história do rico e do mendigo, que os dois, quando morreram, não é isso? Um foi para o inferno e o outro foi para o seio de quem? De Abraão. E os dois conseguiam visualizar tudo
o que estava acontecendo. Inclusive, um chegou a dizer para Abraão assim: pai Abraão, manda ele lá agora, na casa do meu pai, para avisar os meus irmãos que estão lá perdidos, que se consertem e que mudem a atitude deles, porque se eles não se consertarem, eles vão vir parar junto comigo aqui no inferno. Então, gente, não é que você perde a consciência, não. Você está lá no lugar do descanso, ou você está lá no inferno, mas você tem ciência de tudo o que está, o que, gente? Acontecendo. Quem está entendendo isso? O que é isso, bispo? Querida. Daí eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Olha só, tem problema você lutar pela tua bênção aqui na terra, sim ou não, gente? Claro que não tem. Lutar pela tua saúde, lutar pela tua felicidade, lutar pela tua independência financeira, lutar para você ter uma grande reviravolta na tua vida, não tem problema. Mas olha só o que aconteceu aqui com o jovem rico, ó. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e o que, gente? Honra a teu pai e o que, gente? Tem muita gente esquecendo de honrar o seu pai e honrar o que? A sua mãe. Isso é mandamento com promessa. Isso é mandamento com promessa. Não adianta se vestir de santo, não adianta colocar a Bíblia debaixo do braço, não adianta falar bonito para inglês ver, se você não cumprir os mandamentos de quem? De Deus. E honrar pai e mãe, isso aí, meu amigo, depois de honrar a Deus, é primordial. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro aonde, gente? Então vem e o que? Segue. Deixa eu fazer uma pergunta. Bom, se bem que você já deve ter passado por alguma igreja em que algum pastor ou algum bispo deve ter feito já essa pergunta quando leu essa palavra. Será que Jesus realmente estava interessado em que ele se desfizesse de tudo que ele tinha, gente? Sim ou não? Fala, gente. Será que era do interesse de Jesus que aquele homem que era rico, ou que aquele homem que tinha posses, ficasse realmente pobre para poder entrar no céu? Sim ou não, gente? Claro que não. Claro que não. O negócio é que Jesus, ele já sabia que aquele homem tinha o coração dele apegado aos bens materiais, ao dinheiro, à riqueza que ele tinha. O problema dele era o dinheiro, era a riqueza. Mas pode ser para outra pessoa, o problema pode ser para outra pessoa, o filho. Ela é muito apegada ao filho. Ou então ela é muito apegada ao marido, ou então ele é muito apegado à mulher, ou então alguma coisa, ou então alguém. E o nosso coração, ele não deve estar preso a nada e a ninguém. O nosso coração, ele só pode ser ocupado. Existe um lugar na nossa vida, no nosso coração, que só pode ser ocupado por Deus. Por Deus. Ele tem que ser sempre o número, fala, gente, o número 1 na nossa vida. De maneira que se nós tivermos que renunciar a alguma coisa por amor a Ele ou por conta dele,
sem dúvida e sem medo, a gente vai e renuncia. Já teve casos em igreja em que eu pastoreei, em que a mulher chegou e disse assim: bispo, meu marido mandou escolher entre ele ou a igreja. E aí, o que a senhora vai fazer? A senhora é livre. Não, eu vou escolher nem ele nem a igreja. Eu vou continuar com o meu Deus. Eu vou continuar servindo e amando o meu Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Tem certeza? Tenho. É essa a sua decisão, então tá bom. Chegou em casa, ó, nem você nem a igreja, eu vou continuar com o meu Deus, beleza, pega as minhas coisas e vou embora. Então tá bom, vai com Deus, Deus te abençoe. E depois esse mesmo homem que saiu de casa foi embora, voltou transformado, liberto, e o casamento dela foi restaurado e reconstruído pelo poder de Deus. Agora imagina se ela tivesse feito a escolha o que, gente? Errada. E quantas esposas não vêm à igreja porque o marido supostamente não quer, não gosta? Ou quantos homens não vêm à igreja porque supostamente a sua mulher, a sua esposa não gosta que ele venha, que ele esteja, que ele congregue? Meu amigo, meu irmão, tudo bem, o filho, os nossos filhos até uma certa idade, eles devem satisfação e respeito à nossa pessoa. Posso ouvir um amém? Pastoreei em igreja também, em que o adolescente queria ir para a igreja, queria orar, queria buscar, queria servir, e os pais não deixavam. Teve pai que chegou a dizer assim: eu prefiro o meu filho no mundo, prefiro o meu filho na balada, prefiro o meu filho na prostituição com um monte de mulher do que dentro de uma igreja. E hoje muitos desses pais pagam porque os seus filhos deixaram de buscar a Deus para ir para o mundo servir o diabo. Então é claro que os nossos filhos, até uma certa idade, eles devem respeito ou obediência àquilo que nós falamos. Meu filho tem 9 anos, ele com 9 anos não pode, 8 anos, ele não pode decidir o que ele quer, não. 9, 10, 11, 12, até alcançar a maioridade, a última palavra lá em casa é a minha, ou da mãe deles. Posso ouvir um amém? Amém. E se crescerem no temor do Senhor, e se crescerem debaixo da obediência de Deus, não é só até quando alcança a maioridade, não, é por toda a vida, porque até hoje eu honro meu pai e a minha mãe, até hoje a Viviane honra o pai e a mãe dela que são vivos. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Porque filho que teme a Deus honra o pai. Filho que conhece a Deus honra o pai. Agora, beleza, meu pai não quer que eu vá à igreja, beleza, não vejo a hora de alcançar a minha maioridade para mim poder fazer as minhas o quê? Escolhas e seguir o caminho que eu quero seguir. Mas hoje tem muitos pais pagando porque desejaram ver os seus filhos fora da casa de quem, gente? Então, o problema dele não era a riqueza. Não é que Deus queria o dinheiro, ou que ele se desfizesse de tudo, como as pessoas falam aí fora. Para você ter um espaçozinho, um lugarzinho no céu, você tem que comprar, você tem que se desfazer. Nada disso. Jesus sabia o que realmente o coração dele estava apegado. E você acha que ele não sabe no que o teu coração está apegado? Você acha de verdade que ele não sabe no que o teu coração está apegado? Qual é o apego do teu coração? Irmãos, não se esqueça, você não havia sido nem formado ainda no ventre, na barriga da tua mãe, e ele já tinha escrito a tua vida, ele já tinha escrito a tua história. Então ele sabe perfeitamente, a palavra não chega à tua boca e ele já sabe o que você está pensando. Posso ouvir um amém? Amém. Então ele sabe perfeitamente qual é o apego do coração de cada um de nós que estamos aqui. Por isso que a melhor coisa é você sempre se colocar na disposição de quem, gente? De Deus. Fala assim, ó: Senhor Deus, eis-me aqui. Acabou, nada é meu, tudo é teu. Tem uma música que fala que tudo é do Pai. Tudo é do quê? Do Pai. Tudo é do Pai. E quando nós entendemos que tudo é do Pai, então o próprio Pai, ele faz questão de abençoar a nossa vida em todas as áreas aqui na terra. Agora, quando somos avarentos, é avarentos que fala assim ou não? Quando somos, como é que fala, hein? Mesquinhos, quando temos apego a coisas e a pessoas, ele acaba removendo, acaba tirando. Então, aquele homem, quando
Ele ouviu Jesus dizendo para ele que só uma coisa faltava. Quando ele ouviu Jesus mandando ele vender tudo que ele tinha, contrariado, repete essa palavra, contrariado. De novo, contrariado. E quantas vezes, seu Orestes, calopsitas, quantas vezes a pessoa não vem na igreja ouvir uma palavra e sai daqui o que, gente? Fala, gente. Era isso que eu queria ouvir, não. Não era isso que eu estava procurando ouvir, não. Vou procurar outra igreja, vou procurar outro pastor. Tem muita gente que sai daqui contrariada, porque não é o que ela quer, não é do jeito que ela quer. E aqui, meu amigo, não adianta que aqui ninguém bota banca, aqui é o que Deus manda. A Viviane não bota banca, ninguém bota banca, aqui é o que Deus manda. Ontem eu estava lendo Provérbios, e a Bíblia diz lá em Provérbios que a cabeça do rei é como fonte de águas. O que é isso? Deus, ele vai falando, uma vez ele fala uma coisa, outra vez ele fala outra, e outra vez ele fala outra, e ele vai falando, e cabe ao rei executar a ordem que Deus dá para ele, gostando a pessoa não. Posso ouvir um amém? Gostando ou não? Andréia, tanto que a gente luta para as pessoas ficarem na igreja, tanto que a gente recebe as pessoas com carinho, abraça, beija, dá cheiro, faz cafuné, dá bis, dá chocolate, dá bala, dá pipoca, dá tudo para a pessoa, e de repente vai procurar a pessoa simplesmente virou as costas e foi embora, não deu nenhuma satisfação, o porquê foi, o porquê não foi. É verdade ou não é? A gente estava lembrando agora de uma senhora que vinha à igreja, eu estava até vendo o testemunho dela, essa semana o neto dela estava entre a vida e a morte, estava morrendo, pediu oração, profetizei, lancei a palavra profética, ela deu testemunho, uma semana a criança foi curada, saiu do hospital. Aí alguém perguntou: bispo, cadê aquela fulana? Eu falei: simplesmente deixou de vir, simplesmente desapareceu da igreja. Mas por que desapareceu? Porque se contrariou com alguma coisa. Se não foi o teto, foi a luz. Se não foi a luz, foi o som. Se não foi o som, foi porque o bispo orou pela cura. Se não orou pela cura, foi porque falou da salvação. Se não falou da salvação, foi porque deu um envelope. Se não deu um envelope, foi porque deu óleo. Se não deu óleo, foi porque deu água. Meu amigo, tem gente que se contraria com tudo. Tem gente que nunca está satisfeita com o quê? Com nada. Aí imagina eu ter que ficar fazendo a vontade dos outros para querer agradar os outros. Para quê? Para depois chegar e meter a faca nas minhas costas e fazer o que fazem, vou embora. E eu ficar mal com Deus para ficar bem contigo? Prefiro ficar mal contigo, mas ficar bem com quem? Porque tudo que é bênção procede dele para a nossa vida. Do alto, a Bíblia fala aqui do Pai das luzes. Posso ouvir um amém? Está escrito Pai das luzes, em quem não há variação de espíritos. Então ele ficou Pô, bicho, você não sente? Sente. Pô, a pessoa estava com a gente estava ajudando, a pessoa tinha sido abençoada. Pô, mas de repente desapareceu. Mas, meu amigo, não tem coisa melhor do que você entender uma coisa. Tem gente que ela só vai fazer parte da tua vida durante um período, durante um tempo. Tem gente que não é para a vida toda. Tem gente, meu amigo, que daqui a pouco você vai ter que pegar o chip e vai ter que trocar, ou você vai ter que pegar o telefone dela e bloquear, porque ela já não vai fazer mais parte da tua história, nem da tua vida, e nem do que Deus vai fazer você viver. Posso ouvir um amém? Aí fica você: ó vida, ó céus. Como é que era o resto? Ó vida, ó céus, ó azar. Então ele ficou o quê, meu amigo? Contrariado. E porque ele ficou contrariado com esta palavra, ele retirou-se o quê, gente? Fala, gente. Triste, porque era dono de muitas o quê? Então só se retira aquela pessoa que se sente triste, e se sente triste porque em algum momento se sentiu contrariada. Embora a Bíblia fale explicitamente acerca do inferno, arrebatamento e vida após a morte, muitas pessoas não acreditam na veracidade das Escrituras, o que dificulta uma aproximação dela com o Criador. O único que pode salvar a alma da condenação, que, gente? Por
Por isso, é importante fazer o quê? Uma análise pessoal sobre como estamos vivendo, o que andamos sentindo, pensando e o que, gente? Vamos ler de novo essa parte, tá? Por isso é importante fazer uma análise pessoal sobre como estamos vivendo, o que andamos sentindo, pensando e o que, gente? E agindo, porque a salvação envolve muito mais do que uma simples visita à igreja, mas tem a ver com a entrega total a quem? Considerando-o como o Salvador do que, gente? Vim na igreja, estou salva. Está salva, gente? Digamos que você até tenha se arrependido, se batizado e até tenha alcançado a sua salvação. Te pergunto, uma vez salvo, salvo para sempre, sim ou não? Claro que não. Porque se você der brecha, o diabo ele vai entrar e vai te derrubar e vai te levar para o quinto dos infernos de novo. Então o fato de estar na igreja não garante o quê? Nada. Se você não tem consciência que você precisa andar em comunhão com quem? Na próxima quarta-feira, todos terão a oportunidade de saber mais a respeito do arrebatamento, evento este que marca a segunda vinda de Cristo à terra, quando receberá nos ares. Onde é que ele vai receber, gente? As pessoas que se entregaram de verdade a ele. O nosso encontro com ele vai ser aonde, igreja? Nos ares. Irmão, o nosso encontro com ele vai ser aonde? Ih, bispo, sério? Sério? Pode preparar a tua asinha. Tu vai voar. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. E para terminar o versículo de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre o que, gente? Nuvens, para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares. Eu estou até arrepiado. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, gente, vai ser como é que vai ser, gente? Maravilhoso. Eu estou todo arrepiado. Vai ser maravilhoso. Mas, irmão, imagina os que ficarem. Imagina os que ficarem, vendo você sendo arrebatado, indo para os ares, para se encontrar com ele nas nuvens. Imagina o que ficar, o desespero de quem ficar. Aí eu pergunto uma coisa para você que está na internet ou para você que está aqui na igreja: vai pagar para ver? Vai pagar para ver? Ô tia, a melhor coisa é a gente colocar a barba de quê? Então vamos orar, fica de pé por favor, em nome de Jesus, vamos orar. Deus abençoe vocês que acompanharam essa mensagem. Procure colocar sua barba de molho, procure honrar a Deus, agradar a Deus. Não permita que nada desse mundo seja o centro das suas atenções, a não ser Deus. Eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, a minha mulher me ama, os meus filhos me amam, eu amo os meus pais me amam. Eu gosto muito da casa que Deus me deu, uma casa maravilhosa, abençoada. Gosto muito de ter uma vida de qualidade aqui na terra, mas sobre todas as coisas, a eternidade é a principal. Então foco na sua eternidade, na salvação da tua alma. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.